políticos que podem influir no resultado das eleições para prefeito, tanto Lula quanto Bolsonaro. Aliás, tanto Lula quanto Tarcísio. Eu quero entender o seguinte: quem tem o apoio do Lula em São Paulo sai na frente? Quem tem o apoio do Tarcísio sai na frente? Eu acho que só esse resultado mostra a gestão do Tarcísio, que é uma gestão técnica, né? Ele não faz uma gestão politizada, de esquerda e direita. Não, ele faz uma gestão técnica diferente do Lula, que não faz uma gestão técnica. Então, isso, na ponta, é muito perceptível nas políticas públicas e no resultado que tem ali com a população. Então, isso a população sente, independente até... Porque a gente fica falando muito de direita e esquerda, mas às vezes a periferia não sabe o que é direita e esquerda. Ela sabe a assistência que ela está recebendo, ela sabe o asfalto, ela sabe o dia a dia dela. E ela não consegue, às vezes, entender direito o que é direita, o que é esquerda, o que, na prática, é uma questão técnica, né? Porque ele escolheu secretários técnicos. Isso é na tragédia, eu acredito que na tragédia de São Sebastião, o Tarcísio já saiu ali pelo menos com uns 40% de aprovação. Pelo que ele agiu, da forma como ele agiu rápida, levando o gabinete de crise lá para a cidade. Então, enfim, eu acho que ele foi muito proativo em relação a isso. E está sendo muito técnico. E a população, quer ou não, sem dúvida alguma, acaba abraçando isso. Porque a gente não tinha isso, né? O São Paulo, Brasil, a gente não tem heróis. Se você for ver bem, o que nós temos, né? A gente tem um monte aí de histórias acontecendo e ninguém absolutamente fazendo nada. Agora, aí vem o Tarcísio que vem e compra a briga e me surpreendeu esse número de Osasco, porque Osasco sempre foi um município muito mais inclinado ao petismo. Se for analisar, nós tivemos 8 anos de PT na cidade de Osasco, agora depois mais 4 anos de... Mas o Rogério Lins, que é o prefeito... Não é, sim, mas anteriormente você teve quase uma década. É um grande berço petista. E o Rogério está fazendo um trabalho fenomenal em Osasco, né? É um cara que está realmente chegando e fazendo um trabalho muito, mas muito legal. Comunica bem também, consegue passar para a população aquilo que ele está falando. Foi ele que sofreu aquele acidente, né? Foi, de que ele é a esposa. Inclusive, o Rogério Lins poderia vir aqui no programa. Manda um beijo pra ele. Rogério, um beijão, querido. A taxa de aprovação Inclusive, dele ele também poderia vir pra cá, aqui justamente comentar sobre isso. Sim. Muito bem, fala, Rafael. Eu acho que esses números aqui que foram colocados, 70% para Tarcísio, 55% para Lula, mostra que o Tarcísio está conseguindo se desgarrar dessa polarização. O Lula parece que ainda está um pouco preso. Se o Bolsonaro tivesse aí sendo analisado, eu acredito que ele estaria mais próximo da aprovação do Lula, porque eles ainda estão nesse embate. Então, na minha opinião, isso é muito positivo para o Tarcísio, ele conseguir se deslocar dessa polarização para mostrar resultado efetivo para a população. Muito bem, para você que nos acompanha pelo rádio, um rápido break, são 10 horas e 25 minutos. Ô Gabi, como é que você vê aí a avaliação do Tarcísio? O trabalho dele tem repercutido aí a nível nacional ou não? Muito. Aqui em Minas as pessoas falam muito, né, toda vez que o Zema posta foto com ele, ou que mostra uma parceria, as pessoas se animam com a ideia de ter em 2026 os dois juntos. A minha análise, eu acho que tem duas questões. A primeira é que o Tarcísio sempre foi um cara muito mais ligado à entrega e resultado do que às pautas que sustentam o bolsonarismo em si. Ele não é uma pessoa que fica entrando em polêmica, ou tweetando, ou fazendo aquela espuma. Ele é um entregador, um tocador de obra, de soluções, desde o governo Temer, né, de onde ele vem. E o segundo ponto é porque você passa por uma febre a partir de 2015, 16, com a questão do impeachment, Lava Jato, em que a percepção das pessoas das prioridades da sociedade são, por exemplo, corrupção, transparência, ética, e aí todo mundo que fala muito disso, de renovação, de transparência, de ética, vai ganhando uma prioridade. Essa febre passou na sociedade brasileira e as pessoas voltam a se preocupar com mobilidade, saúde, segurança. E aí você tem um cara que é um resolvedor de problemas, num estado que gosta de um perfil parecido como ele, o combo dá uma aprovação positiva. Antoninha, como é que você viu essa pesquisa? Eu faço das palavras do Gabriel as minhas, e eu estou falando isso para vocês, né, de hoje, porque eu não sei, acho que era o Pavanato que sempre afirmava que o Tarcísio ou qualquer outro político precisa do Bolsonaro, né? Sem o Bolsonaro não é ninguém, não vai se reeleger, não. A gente não vai aqui tirar o mérito do Bolsonaro. Mas eu sempre falei a mesma coisa que o Gabriel falou do Tarcísio.
O Tarcísio é um cara de entrega, ele não se envolve em confusão, ele é low profile, ele não fica de história, quando erra pede desculpas, recua e vai para cima e vai fazendo acontecer. Estamos ainda no primeiro ano de mandato. Quando chegar em 2020, início de 2024, final de 2024, vocês vão ver, é Tarcísio por Tarcísio. Podem apostar, estou falando. Agora, o Gabi, como é que... eu queria te perguntar, só emendando essa conversa, eu queria te perguntar da avaliação do Zema aí. Como é que o mineiro está vendo o governo do Zema? As últimas pesquisas mostram uma aprovação muito positiva. O Zema foi reeleito com uma porcentagem muito boa, e a última pesquisa, que é de abril, mostra 60% de aprovação. Hoje em dia, conseguir isso é muito difícil, porque você tem um resultado eleitoral permanente, um embate permanente. É muito difícil para alguém que foi eleito entrar na zona daquelas pessoas que não votaram nele. Então, o governo pode estar excelente, tudo muito bem, mas uma aprovação por essa parcela que não votou não acontece. Que eu acho que é algo parecido aí com o Tarcísio, né? 70% mostra que aqueles 30% que tiveram ali bem incrustados do outro lado não vão ceder. Eu vou lembrar daqueles momentos, né, Paulo, em que você tinha Eduardo Campos aprovado por 89%, Aécio aprovado por 92%, e esses tempos passaram no mundo e no Brasil. Aécio aprovado com 92%. Muito bem lembrado, impressionante Gabriel. Isso. São tempos que não voltam mais. É verdade, são tempos que não voltam mais. Né? Graças à internet, esses tempos não voltam mais. Impressionante. Eu não acredito que é por causa da internet. Desculpa discordar, mas eu acho que é esse ambiente de permanente eleição, ou seja, de permanente embate político que não compreende que uma vez que terminou a eleição você tem um período de 4 anos. A eleição é quase que permanente. Terminou uma, já começou a outra. É um efeito americano, por exemplo. Se você vai ver, aliás, o Brasil enlata e traz tudo, né? Se você vai ver as aprovações dos presidentes americanos pós 2008, por aí, sim, você tem o mesmíssimo efeito. Perfeito. Mas gente, são 10 horas e 29 minutos para vocês chegaram agora na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo as aprovações tanto de Tarcísio quanto de Lula, segundo o Instituto Paraná Pesquisas aqui em São Paulo. Você me pediu, Rafa? Não, desculpa, rapidinho, eu acho que isso justamente é por conta da internet. Pós 2008, quando a internet começou a ficar mais forte, é por conta disso, eu acho. Eu discordo do Gabriel, mas... Perfeitamente. Ficou um clima chato aqui, mas... Desculpa aí, Gabriel. Olha só...